retiro, porque ontem a gente tinha aqui mais ou menos 250 jovens aqui reunidos de todos os campos, e foi um tempo desde domingo à noite até ontem, foi tremendo, amém? Nós estamos iniciando esse mês agora falando sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. E é um livro incrível, rico em detalhes, e é um prazer e um privilégio poder estar iniciando essa série junto com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cris, sou uma das líderes aqui da ILAN, trabalho também no Dream Center, então se você quer ser voluntário do Dream Center, pode me procurar, quiser ajudar, seja muito bem-vindo. Temos feito algo tremendo ali no Dream Center, eu fico feliz de poder contar com a sua ajuda também, amém? E nós vamos falar esse mês inteiro sobre o Evangelho de Lucas. É um evangelho incrível, que ele realmente é cheio de detalhes, onde tem coisas ali que foram relatadas que não tem nos outros evangelhos. E algumas curiosidades sobre o livro de Lucas, ele vai falar que ele mesmo não se intitula, ele não escreve, ele não assina esse livro, mas a gente consegue entender através da escrita e para quem ele estava mandando, que foi para Teófilo, para quem ele realmente era o autor do livro. E aí ele começa a escrever esse livro trazendo um detalhe muito precioso, porque o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, não foi escrito para as pessoas que já tinham se convertido ou para os judeus. Ele foi escrito para os gentios, para as pessoas que não eram judeias, mas eles tinham ali uma curiosidade de entender, só ouviam falar sobre as histórias de Jesus, e Lucas vê a necessidade de colocar essas pessoas e trazer esses escritos e explicar para ela tudo o que havia acontecido com a vida de Jesus. Lucas, a gente vai entender que ele era grego, e ele é o único autor bíblico que não é judeu. E isso é uma das curiosidades muito interessantes, porque todos os livros da Bíblia foram escritos por pessoas descendentes de Abraão, né, ali com Moisés, nós vemos os profetas, mas Lucas não. Alguns historiadores vão dizer que ele era grego e se converteu em Antioquia, numa das viagens missionárias de Paulo. E aí, quando ele se converte ao cristianismo, ele larga tudo que ele está fazendo e vai seguir Paulo nas viagens missionárias. E durante essas viagens, ele começa a fazer um estudo e relatar dentro do Evangelho, não somente o Evangelho, mas também o livro de Atos, porque ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E ele começa a relatar as histórias que aconteciam nas viagens missionárias e, paralelamente, ele começa também a relatar. O segundo escreveu o Evangelho. E aí nós podemos compreender que ele pega esse evangelho e leva para as pessoas que não tinham acesso à história de Jesus. Ele, por ter sido alcançado pela essa bondade e misericórdia de Deus, que ele também era gentio, ele se preocupa em levar. E o livro de Lucas foi escrito aproximadamente nos anos 65 após Cristo. E ele fez um relato incrível e impressionante, porque nós vemos ali ele escrevendo com uma linguagem culta, mas ao mesmo tempo simples, trazendo para as pessoas o conhecimento e uma riqueza de detalhes acerca de tudo que aconteceu na vida de Jesus. E eu creio que através desse evangelho que ele escreveu, muitas pessoas se converteram naquela época. Porque as pessoas não tinham acesso a esse conhecimento. E através dessa atitude dele, de relatar, muitas vidas foram alcançadas e o Evangelho chegou até nós. Amém? Podemos dar graças a Deus por isso? Amém? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, que nós vamos entrar nesse livro hoje. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa hora, por a tua palavra, por tudo que temos visto e ouvido, Senhor, e temos certeza que será um estudo tremendamente abençoado, Senhor, porque a tua palavra nos garante que ela não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então, nessa noite, que a sua palavra venha cumprir o propósito para o qual está sendo designada. Nos ajuda, repreenda todo mal e nos dá, Senhor, uma bênção especial em nome de Jesus. Se você recebe, diz amém. E eu quero falar com vocês hoje sobre 5
5. A gente vai estudar do livro do capítulo 1 até o capítulo 5 hoje, ok? Então, em cada capítulo, o Senhor ministrou no meu coração uma lição para que a gente possa viver uma vida de extraordinário na parte de Deus. E aí, eu falando com Deus hoje pela manhã, estudando, o Senhor colocou no meu coração esse tema. Eu falei, Senhor, mas a gente tem vivido um cenário tão esquisito, tão caótico. A gente vê notícia de guerra, pessoas morrendo, é pandemia. E aí o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: eu não dependo das circunstâncias para operar. Pelo contrário, as circunstâncias são sinal favorável para que eu possa operar o extraordinário. Porque quando tudo vai bem, talvez a gente até se acomoda, mas no meio de uma situação difícil e caótica, é a hora e o momento que nós precisamos e dependemos do milagre, do extraordinário de Deus. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão aí, para que Ele possa testificar através disso. Porque a gente fica preocupado com a circunstância. Deus não se preocupa com as circunstâncias. Até mesmo o nascimento de Cristo, relatado no livro de Lucas, nós vamos entender que Ele nasceu num momento um tanto quanto caótico. Jesus estava no ventre de Maria e ela estava numa cidade, ela teve que sair dessa cidade para fazer um recenseamento. E ela vai numa viagem longa e chega no local onde não tem hospedagem, onde não tem quarto, e ela entra em trabalho de parto. E a Bíblia vai dizer que Jesus nasce aonde? Num estábulo. Deus poderia ter feito talvez um cenário mais propício para o nascimento de Jesus. Mas Ele nos mostra que independente do cenário, Deus pode fazer nascer milagre, amém? Independente da circunstância, Deus pode operar o extraordinário, amém? Quando nós dizemos amém, nós dizemos assim seja. Então eu te pergunto amém, você responde? Amém. Amém. Porque nós precisamos crer para viver o sobrenatural de Deus. E Lucas começa no capítulo 1, ele vai dizendo para quem ele está escrevendo essa carta. E logo em seguida ele começa a narrar. Ele começa ali a explicar sobre o nascimento de João Batista. A gente vai ver, e a gente consegue entender alguns dos detalhes, que vai dizer que Zacarias era o sacerdote e a sua mãe, chamada Isabel, era estéril. E já havia avançado de idade, eles não tinham filho. E a Bíblia diz que Zacarias se apresenta diante do templo, e ali se apresenta o anjo do Senhor e diz para ele, olha, no tempo da mulher você vai gerar um filho na sua esposa. E ele fica assustado, surpreso, porque ele sabia que a sua esposa era estéril. Mas aí ele começa a talvez a questionar, e a Bíblia diz que o anjo diz, você vai ficar mudo. Acabou. Ficou mudo. É melhor ficar mudo do que murmurar, amém, gente? Melhor ficar mudo. E ele fica mudo, mas aí ele chega em casa no tempo determinado, Isabel começa a gerar a João. E ele começa a nascer no seu ventre. E eu começo a entender, e a primeira lição que eu quero extrair nesse capítulo, no capítulo 1, é que Deus respeita os processos. Repita comigo, Deus respeita os processos. 1, 2, 3. Nós precisamos entender que Deus respeita os processos. O profeta Isaías havia profetizado que haveria vir um que prepararia o caminho para o Salvador. Quando Isabel está grávida, a Bíblia diz que 10 meses depois, o Jesus vai ser gerado no ventre de Maria. Mas antes disso, ela começa a entender, e ali é revelado através do anjo que ele seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do nosso Salvador. E eu quero ler com você no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 15 diz: pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os descendentes, os desobedientes, à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista, ele não veio com uma função mera, ele veio com uma função específica.
que era preparar o caminho para o nascimento de Jesus, para a chegada do ministério de Jesus. João Batista, ele foi levantado como profeta depois de mais ou menos 400 anos de silêncio. O último profeta que se levantou foi em Malaquias. E depois desse período, Deus deixou de falar com o povo. E a partir desse momento que Deus levanta João Batista, ele está dizendo, ele virá no mesmo poder de Elias. E ele preparará o caminho para o Senhor. Deus, ele respeita os processos. Deus não faz nada sem ordem. E aqui eu abro um parênteses para falar do nosso livro, do nosso pastor, que falou muito ao meu coração, que é o livro Ordem e Progresso. Porque Deus sempre coloca a ordem primeiro antes do progresso. Deus, para criar o homem, ele primeiro criou o quê? O mar, o céu, ele botou ali a terra plana para o homem pisar, ele colocou os luminares, ele fez dia e noite para o homem descansar, ele fez a árvore, ele fez os luminares, ele fez os peixes. Deus preparou todo o ambiente antes de colocar o homem no jardim do Éden. Deus não primeiro criou o homem, Deus primeiro criou a terra. E muitas das vezes nós não entendemos esse processo de Deus nas nossas vidas. Se queremos viver o extraordinário e o milagre de Deus, precisamos entender que Deus respeita processos. E esse processo precisa ser analisado a cada dia na minha e na sua vida. Você já pensou, se eu pego hoje um carro e dou na mão de uma criança de 2 anos de idade, ela vai conseguir dirigir, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ela ainda precisa aprender, crescer, amadurecer. Deus não vai dar nada a ninguém se essa pessoa não estiver pronta para receber aquilo que Ele quer dar. Deus não faz nada fora de ordem. Deus não faz nada fora do tempo. A Bíblia diz que Ele nunca chega atrasado, porque Ele sabe o tempo e o momento, mas nós, muitas das vezes, na nossa precipitação, queremos as coisas de imediato. Achamos que vamos orar hoje e amanhã Deus vai responder. Pedimos a Deus o momento que queremos já que Ele faça e cumpra aquilo que Ele nos prometeu. Mas escute, querido, uma coisa. Deus enviou João Batista para preparar o caminho para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus está preparando a sua vida para tudo aquilo que Ele tem para derramar. Então espere e respeite o processo de Deus. Não é fácil, mas fala para o teu irmão, é possível. É possível. É possível esperarmos e não nos precipitarmos. Quem já comeu fruta verde aqui no pé? Eu não gosto. É bom? Depende, né? Camila baixou a cabeça ali. Depende de qual seja a fruta. Mas é muito melhor você comer uma fruta madura no tempo certo, não é? Sim ou não? Então espere. Deus está amadurecendo o teu fruto e não quer que você coma fruto verde. O processo de Deus sempre vai ser no tempo e da maneira dEle. Não como nós queremos, mas como Ele quer. Porque Ele sabe muito mais do que eu e você. Ele vê muito além do que eu e você. Os pensamentos dEle são maiores do que o meu e o seu. Então, nessa noite, em nome de Jesus, respeite o processo de Deus na sua vida. Se queremos viver o extraordinário, saiba que Deus está preparando o terreno fértil para poder fazer frutificar através de você. E não é no seu tempo, é no tempo dEle. Amém? Segunda lição que eu aprendo nesse texto, no capítulo 2, a gente vai descer um pouquinho mais. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele nasce. João Batista vem, Jesus nasce. Correto? Amém ou não amém? E aí ele vai cumprir, mas João e Maria vai cumprir com um protocolo, que é levar Jesus ao templo para ser apresentado no 8º dia. Isso era um costume que acontecia entre os judeus, e por ele ser o primogênito, tinha que levar um determinado e específico sacrifício. E aí Maria se prepara junto com José e vai ao templo. E quando chega ali, eles se deparam com um homem. Eu quero ler com você esse texto, Lucas capítulo 2, versículo 25 e 27.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para ali fazer conforme requeria o costume da lei. A segunda lição que eu aprendo nesse segundo capítulo é que nós precisamos confiar que Deus cumpre promessas. Repita comigo enquanto eu bebo uma água. Deus cumpre promessas. A Bíblia vai dizer que esse homem já era um ancião. E durante muitos anos ele ficou esperando essa promessa se cumprir. Porque o Espírito Santo havia lhe revelado dizendo que ele não morreria antes dele ver o Cristo, o Deus vivo. E ele confiou nessa promessa e ele esperou. E aí a gente vai ver no decorrer do tempo que ele se alegra no Senhor, porque ele ouviu o Espírito Santo dizendo: vá agora ao templo, porque eu vou cumprir a promessa na sua vida. São clichê, muitas das vezes nós dizemos: quem tem promessa não morre. Quem já ouviu esse termo aqui, amém? É verdade ou mentira? Há controvérsias. Porque eu já vi muita gente que tinha a promessa de Deus morrer. E a promessa de Deus não se cumprir na vida dessa pessoa. A promessa de Deus, ela está condicionada ao nosso posicionamento de confiança e esperar o cumprimento dela. Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas nós precisamos confiar e esperar que a promessa vai se cumprir em nossas vidas. E esse esperar não é um esperar de qualquer maneira. Não é um esperar segundo a minha própria vontade. É o esperar confiando, obedecendo, permanecendo naquilo que Deus me chamou. Independente de que esteja demorando ou não, Deus te convida a confiar nas promessas dele, porque no tempo certo ele vai cumprir. Não é uma situação onde Deus vai prometer independente daquilo que eu faça, porque lá a gente vai ver, existem quantas promessas na Bíblia, e eu tomo posse de todas elas, mais de 32 mil promessas, amém? Temos promessas pessoais que Deus nos faz. Quantos já receberam uma promessa pessoal aqui? Quantos já viram essa promessa se cumprir ou ainda estão esperando? Mas a gente foi em Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer que todas as bênçãos nos alcançarão, se tão somente nós obedecermos. E o termo confiar, ele vai conotar também o termo de obediência. Se nós queremos ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, nós precisamos aprender a confiar. Confiar e esperar, crendo, fazendo a nossa parte, para que Deus possa fazer também a parte dele. Não viver uma vida de qualquer maneira e acreditar que Deus vai cumprir porque Ele falou. Mas nós precisamos estar no posicionamento que Deus nos chamou para estarmos. Deus prometeu a Saul que faria dele um grande rei. Mas Saul desobedeceu e Deus falou para Saul: ei, é melhor obedecer do que sacrificar. E a Bíblia diz que o reino de Saul foi rasgado. Deus prometeu a Sansão que faria dele um grande libertador, que faria dele aquele que remiria Israel. Mas Sansão desobedeceu e a Bíblia diz que o final dele foi trágico. Era o projeto inicial de Deus para a vida desses homens? Não. O projeto de Deus era bom, perfeito e agradável, mas muitas das vezes no meio do caminho nós nos perdemos daquilo que Deus quer para nossas vidas e abrimos mão e deixamos de confiar. Mas a Bíblia diz que Simeão não, ele esperou e aguardou a promessa e Deus foi fiel na vida dele e cumpriu. E nessa noite eu quero te convidar a ser fiel ao Senhor, independente da circunstância, permaneça em obediência, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Precisamos entender e compreender que para vivermos algo da parte de Deus, nós precisamos dar passos de fé, dar passos de confiança. E eu não tenho dúvidas nenhuma que Ele é fiel e é poderoso para cumprir tudo que Ele nos prometeu. E isso precisa estar tão verdadeiro dentro do nosso coração. A Bíblia diz que quando Josué e Caleb foram e viram a terra, e aí Moisés falou, olha, vocês por não terem murmurado, mas por terem crido, vocês vão herdar uma herança. E aí a Bíblia diz que depois de 45 anos, Caleb se apresenta diante de Moisés e diz, ei, eu quero a minha parte. Tal era a minha força hoje, como era 45 anos atrás. Sabe por quê? Porque ele perseverou na promessa. E a Bíblia diz que ele recebeu aquilo que o Senhor lhe prometeu. Então eu te convido, persevere na promessa de Deus na sua vida. Não desfaleça, não saia daquilo que Deus te chamou. Porque através dessa atitude, Deus é poderoso para cumprir a promessa dele na sua vida. Amém? Aleluia! E eu quero ir para o 3º capítulo. E junto com vocês aprender uma terceira lição. A Bíblia vai dizer que Jesus ele cresceu. E ali, aos 8 mais ou menos anos de idade, ele vai para o templo, ele se perde dos seus pais. E ele diz para ele, mas onde é que você estava? E Jesus fala para ele, não convém que eu esteja na casa de meu pai. E o tempo passa e há um salto cronológico. E a gente só vai encontrar Jesus novamente aos 30 anos de idade. E quando Jesus está com 30 anos, a Bíblia diz que ele vai ao encontro de João Batista, lá no Rio Jordão, para que ele fosse batizado. E aí, João, ele começa a dizer, antes de Jesus chegar, e alguns estudiosos vão dizer que existiu ali, né, o momento onde a Trindade apareceu. Jesus, ele desce as águas e quando ele levanta, a gente vê o Pai dizendo, esse é meu filho amado em quem me compraz. E ao mesmo tempo, vem a pomba, o símbolo do Espírito Santo, e repousa sobre Jesus. E João vai fazer uma das afirmações incríveis acerca da vida de Jesus, que está no capítulo 3, versículo 16, ele diz, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, olha, eu estou batizando vocês com água. Mas há de vir aquele, e ele já chegou, e é ele que está aqui. E eu não sou digno nem de desamarrar o sapato dos seus pés. Ele não vos batizará somente com água, mas também com o Espírito Santo e com fogo. E nesse momento eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele não é uma nuvem ou um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem uma função. E o terceiro passo para que a gente viva uma vida de milagre é que nós precisamos receber a ajuda do Espírito Santo. Jesus, quando começou o seu ministério, a Bíblia diz que ele se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele. Naquele momento, Jesus recebeu uma capacitação, já por ele ser homem, ele veio na pessoa do Espírito Santo e começou a operar os sinais e o poder que Deus tinha derramado sobre ele. E ele nos faz uma promessa, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei para vocês um Consolador que estará convosco todos os dias, e ele vos ajudará em todas as coisas. Repita comigo, em todas as coisas. Não é somente na hora do culto, no arrepio, do momento do louvor. O Espírito Santo não é somente uma brisa que aparece quando a gente está aqui, a gente sente aquela emoção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele habita dentro de mim e de você. E ele está aí disponível para te ajudar em todas as coisas. Jesus recebeu essa ajuda e ele deixou disponível para mim e para você. Mas quantos de nós não fazemos uso desse poder
e dessa graça e dessa presença que foi dispensada a nós. Queremos resolver muitas das vezes as coisas na nossa própria força e no nosso próprio braço. Queremos viver uma vida de milagre, mas não buscamos a intimidade, o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Achamos que ele é somente um arrepio, mas ele não é. Ele é o Consolador. Ele é aquele que nos fortalece. A Bíblia vai dizer que a carne é fraca, mas o Espírito... Mas o Espírito é forte. No nosso momento de fraqueza, é ele que nos fortalece. No nosso momento de angústia, é ele que nos consola. No nosso momento de desespero, quando nós não sabemos o que fazer, é ele quem nos direciona. Então, para que possamos viver uma vida do sobrenatural de Deus, precisamos fazer uso desse poder que foi liberado por nós através da pessoa de Jesus. O não deixar o Espírito Santo somente como algo que nós queremos usar no momento de mover. É bom e eu também gosto, mas é muito mais prazeroso você ter uma vida de relacionamento com Ele e em todos os momentos da sua vida você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Se deixar ser guiado por essa pessoa que está sempre ao nosso lado e te diz, olha, não é por aí. Ei, não é bem assim. Ei, não desista. É aquela vozinha que está sempre do teu lado dizendo que te dá força na hora que você pensa que não vai conseguir. É Ele que está aí para nos ajudar. A pessoa do Espírito Santo, e Jesus, ele faz uso dessa pessoa. A Bíblia vai dizer que ele tem sentimentos. Ele sente ciúme. Ele se entristece quando a gente não dá confiança. Imagina você está conversando com alguém e essa pessoa dormir. Quem ficaria feliz? Quem já passou por isso? Imagina que você chega cheio de ânimo, querendo contar todas as novidades, a pessoa simplesmente não te dá confiança e dorme. Imagina o Espírito Santo, essa pessoa que está do seu lado, que ela quer falar com você, ó, e você fala com ele. Não usa. Não, e não é um termo pejorativo usá-lo, não, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e de buscarmos essa ajuda. Não é algo que não está acessível, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e o mesmo Espírito habita dentro de nós. Bata-se no peito, ele habita em mim, ó, aqui, ó. Ele não está distante de você, ele está aí. E Ele quer te ajudar a viver uma vida de extraordinário para que você possa fazer. Talvez Jesus vai dizer o seguinte, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. Por que que hoje ainda não estamos vivendo e fazendo essas mesmas obras? Porque não estamos buscando corretamente a ajuda do Espírito Santo. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar que haverá um tempo de relacionamento onde a presença do Espírito Santo será tão notória que nós vamos viver o sobrenatural e o milagre de Deus no nosso meio. Amém? Nós precisamos disso na nossa vida. Entender que Ele não é, e nem nunca foi, somente um mover. Ele é uma pessoa que opera e quer nos ajudar. E para nós conseguirmos suportar e passar por tudo que nós passamos sozinhos, nós não conseguimos. Somente com a ajuda dEle. Jesus, Ele enviou o Espírito Santo. E Ele disse, é necessário que eu vá, para que Ele venha. E Ele veio. Ele está no nosso meio. Ele habita em nós e Ele nos ajuda. E isso, nós precisamos tomar posse dessa promessa. Eu quero que você repita comigo, Espírito Santo. Tenha liberdade. Flua em minha vida. E me ajuda em todas as coisas. Amém? A quarta lição que eu aprendo no capítulo 4, no versículo 1.
Lucas vai narrar um episódio. E ao primeiro versículo, e é cheio de tantos detalhes, ele vai dizer, Lucas 4, capítulo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao... Para onde? Para onde? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. E a quarta lição que eu aprendo no capítulo 4 é que nós precisamos suportar as provações. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele foi levado e tentado pelo diabo. E nós conhecemos a história, que a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, e não comeu e não bebeu, e ele teve fome. E o diabo se apresenta para ele e diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus responde para o diabo, não só de pão viverá o homem. E aí ele vai pegar Jesus e vai levar Jesus num pináculo bem alto e diz para Jesus, lança-te daqui até lá embaixo, porque a Bíblia está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E Jesus olha para ele e diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus para e ele continua, pega Jesus e leva Jesus no mais alto monte, mostra para ele todos os reinos e diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus vira para Satanás e diz, para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus passou por um momento de provação. E aí em Romanos, Paulo vai dizer que o próprio Deus não poupou o seu próprio Filho, que dirá a nós. E não foi somente esse momento que Jesus foi tentado. A Bíblia diz que ele se afastou de Jesus por um tempo. E é bem claro dizer que foi por um tempo. Porque ele voltou em outras maneiras para provar e tentar a Jesus. A gente vê isso ao longo das trajetórias dos evangelhos. Mas o que eu quero dizer para você nessa hora é que eu e você também somos provados. Talvez hoje você falar que a minha vida está tudo bem, não está acontecendo nada, amém. Mas Efésios vai dizer o seguinte, revestido de toda a armadura de Deus para que possais estar firme e suportar o dia mau. O dia mau, ele chega para qualquer um de nós, independente de qual seja a circunstância. Jesus vai dizer que a casa que está alicerçada na rocha e a casa que está alicerçada na areia, as duas sofrem com a tempestade. A diferença é que uma permanece de pé e a outra cai. A questão da provação não é que Deus quer que nós venhamos a sucumbir, mas Deus usa a provação para nos aperfeiçoar e nos amadurecer em relação àquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. A provação não é sinônimo de você estar em pecado, pode acontecer. A Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, mas aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Colhemos muitas das vezes porque erramos ou porque estamos vivendo uma vida de pecado. E aí você vai falar para mim, mas Cris, se eu não estou vivendo uma vida talvez errada, eu também vou passar por provação? Então é mais fácil eu viver uma vida errada, porque eu vou sofrer do mesmo jeito? Preste bem atenção. Jesus vai falar o seguinte, não tema aquele que tem o poder de matar somente o corpo, mas antes tema aquele que tem o poder de encerrar a sua alma no inferno. Quando nós estamos sendo provados debaixo da fidelidade de Deus, nós temos a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos sendo provados por conta dos nossos próprios pecados, nós precisamos buscar a misericórdia e o favor dele para que isso seja revertido. E Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele tinha acabado de ser batizado e cheio do Espírito Santo. Você acha que Deus fez o quê? Eu vou primeiro te encher do Espírito Santo para te levar a passar por um momento de deserto. E isso muitas das vezes acontece na minha e na sua vida. Quando nós estamos vivendo um momento de crescente, um momento de avanço, um momento de crescimento, é um momento que se levanta a maior resistência. E aí você fala, poxa, eu não estava buscando e isso não estava acontecendo. É só eu começar a buscar que parece que tudo piora. Não está piorando não. É sinal de que você está no caminho certo. É o momento que Deus vai te provar, para te aprovar, para derramar sobre você tudo aquilo que Ele tem para fazer.
Nós muitas das vezes não entendemos, e Tiago vai dizer 4 no versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Quando eu me coloco debaixo do querer de Deus, na obediência, andando, buscando, obedecendo, orando, a Bíblia vai dizer, resistir. Só há resistência quando há oposição. Eu não resisto se não há atrito. Eu não resisto se não há uma força contrária. O vento aqui está bom do ar-condicionado, mas se fosse uma ventania, quem já passou por uma tempestade, aquele vento de levar o guarda-chuva embora? Tu tem que, firmar o pé, né? Os magrinhos, se duvidar, é levado junto. A gente só precisa resistir quando há atrito. E as nossas provações, elas servem para criar em nós amadurecimento e resistência. Deus não nos confia nada sem antes nós não sermos aprovados. Quantos aqui pegariam um avião com uma pessoa que não sabe pilotar? Eu nem se soubesse eu pegaria, amém? Jesus. Quantos aqui iriam para um consultório de um médico que não se formou em medicina? Talvez pegaria um carro com uma pessoa que não sabe dirigir? Não. Não vai. E muitas das vezes a gente quer receber algo da parte de Deus, mas não queremos ser provados e testados naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Se eu quero algo da parte de Deus, ou Deus tem algo para fazer na minha vida, primeiro Ele vai ver se eu estou o quê? Preparada. Através de quem? Da pessoa dele. Para receber aquilo que Ele tem para fazer. As provações, elas servem para nos aperfeiçoar e nos amadurecer. E geralmente no lugar onde nós somos provados, é onde Deus vai nos usar para curar e ajudar a outros. Aonde nós enfrentamos as maiores dificuldades vai ser o lugar e o local onde Deus vai trabalhar para fazer com que aquilo sirva de um exemplo para a vida do outro. E nós muitas vezes não queremos ser provados, mas quantos aqui viu alguém ganhar uma maratona sem corrê-la? Quantos aqui viu alguém ganhar uma medalha numa Olimpíada sem competir? Nós precisamos passar pelo processo da aprovação. E entender que no meio do processo, Deus nos aperfeiçoa, e Deus trata, e Deus nos molda, Deus nos lapida, Deus nos purifica como fogo refinado, né? Como ouro refinado no fogo, tirando toda a impureza. E muitas das vezes, quando nós achamos que já estamos prontos, Deus olha e fala, ainda não, só mais um pouquinho. E aí a gente, às vezes, não percebe, murmura e sai da mão de Deus. Reclamamos do processo, não entendemos a aprovação, não entendemos a tentação, mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi tentado, mas ele resistiu com a palavra, e ele permaneceu firme até o final. A aprovação, a tentação, vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que não veio sobre nós tentação se não fosse humana. Deus não nos deixa provar além daquilo que nós podemos. Ele vai sempre preparar o escape. Deus não te deixa só no meio daquilo que você passa, ou no meio da sua aprovação. Ele está contigo. E Isaías vai dizer que quando passares, ele não diz se passares, ele diz quando passares pelas águas, elas não te sufocarão. E quando passar, ele não diz se passar, ele está dizendo quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque você não vai passar sozinho. Ele está contigo no meio desse processo. Então somente resista. E eu já estou terminando. Resista em Deus. Jesus, ele resistiu e ele sai do deserto. E a Bíblia diz que ele começa uma trajetória de milagres, vivendo sobrenatural incrível. E ele quer que isso mesmo também aconteça na minha e na sua vida. Mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, respeitar o processo de Deus.
Em segundo, crer e confiar nas suas promessas. Em terceiro, buscar a ajuda do Espírito Santo. Em quarto, resistir em meio às provações. Não desanimar e não desfalecer. Talvez você diga, Cris, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu li uma frase, e isso eu guardo para a minha vida, que diz, haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos os dias. Se queremos viver o extraordinário de Deus, não vai ser tão simples e tão fácil assim. Existe um caminho, existe um processo a qual Jesus passou e nós também precisamos passar. Se nós queremos, Ele veio como homem, não se usurpou e fez o quê? Se esvaziou da forma de Deus e Ele se usurpou e fez o quê? Ele falou, olha, eu vou mostrar para você como homem que é capaz também para que você possa seguir em frente. Ele se esvaziou de ser igual a Deus e vestiu-se da forma humana. Ele passou pelas mesmas aflições que eu e você passamos. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele se angustiou, a Bíblia diz também que ele se alegrou. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, e o livro de Lucas, ele vem retratando isso de uma maneira tão brilhante. E o quinto e último passo que nós precisamos viver para viver uma vida de extraordinário é que obediência e fé é igual a milagre. É uma combinação. Tiago vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. E a obra sem a fé também é morta. A obediência são as nossas atitudes. E a fé é a maneira como nós nos comportamos. Quando juntamos esses dois ingredientes, nós experimentamos um ambiente de milagre em nossas vidas. No capítulo 5, no versículo 5, diz o seguinte: Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Em Lucas, no capítulo 5, começa a trajetória e Jesus vai encontrar Simão Pedro junto com o irmão dele. E eles estavam num barco. Jesus usa esse barco para começar ali a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que quando ele acaba de pregar o Evangelho, ele olha para Pedro e diz, olha, volte ao alto mar e lance as suas redes. Pedro relata para Cristo e diz, olha, Senhor, nós passamos a noite toda e nós não pescamos absolutamente nada. Mas porque tu disseste, porque a tua palavra está dizendo, eu vou obedecer. E eu vou voltar para o mar e lançar a rede. A Bíblia diz que eles voltaram para o mar. E eles lançaram a rede. E eles pescaram tanto peixe que a rede se rompeu. E eles começaram a chamar outras pessoas para ajudar a pegar as redes. E a colocar os peixes dentro do barco. Obediência, mas fé nos gera milagre. Obedecermos a Deus não é um ato somente de falarmos com as nossas palavras, mas precisamos prová-los com as nossas atitudes. Obedecer quando vai tudo bem é muito fácil. Obedecer quando nós estamos dentro da igreja é muito bom. Mas quando o cenário talvez é desfavorável, a obediência e a fé talvez ficam um pouco abalada. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar que haverá um tempo de milagre sobre a tua vida, porque você vai viver em obediência e em fé. Vai viver em obediência e em fé. Jesus, ele deu o exemplo.
Quando ele chega diante do Getsemane, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a tua vontade, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não era a vontade de Jesus naquele momento passar pelo processo que ele iria passar pela morte de cruz. Ele, como homem, a Bíblia diz que ele suou e suou gotas de sangue, chorou e amargurado ali diante de Deus. Mas ele entendeu que a obediência levaria ele a trazer algo extraordinário sobre a humanidade. O sacrifício de Cristo gerou resultados e frutos que nós estamos vivendo até os dias de hoje. E nós vamos um dia encontrar com Ele na glória, porque naquele momento Ele creu e obedeceu. E Ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Para vivermos e experimentarmos o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos desses ingredientes: obediência mais fé. Não somente acreditar, mas viver uma vida que conduz, que nós venhamos a praticar no dia a dia a obediência àquilo que Deus nos ordena. Eu e você, muitas das vezes, passamos por situações difíceis na nossa vida. E é nessas horas que a nossa prova é: você vai obedecer? Você vai permanecer? Você vai continuar a crer? Jesus dormiu no barco, no meio da tempestade. Pedro dormiu na prisão, um dia antes de ser ameaçado de morte. Elias dormiu debaixo do zimbro enquanto havia uma grande seca. A diferença de quando nós confiamos é que nós não nos preocupamos e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que nós não obedecemos somente quando o vento está favorável, mas mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis, nós permanecemos obedecendo. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça. Talvez você diga para mim: Cris, eu estou hoje aqui e eu não estou vivendo meus melhores dias. Talvez a minha fé está faltando, a minha obediência. Eu estou no meio da provação e está difícil de resistir. Mas eu quero buscar a ajuda do Espírito Santo nessa hora, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o milagre de Deus sendo derramado sobre a minha vida. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero confiar que no meio do processo, Deus vai me aperfeiçoar e vai cumprir as suas promessas. Se você nessa noite precisa e deseja viver esse milagre, esse sobrenatural, até mesmo você no online, eu te convido a levantar as suas mãos, que nós vamos estar orando por você. Amém, amém. Deus é aquele que nos ajuda em todas as circunstâncias. E ainda em Lucas, nos versículos mais abaixo, ele vai dizer, Lucas capítulo 5, os versículos 31 e 32, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo: olha, quem é bom não precisa da minha ajuda. Quem é autossuficiente não precisa da minha ajuda. Mas aqueles que reconhecem e dizem: Senhor, sem ti eu nada posso fazer, é para esses que Jesus veio. E Ele diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nessa hora eu quero te convidar, você que hoje entrou aqui, que está desviado dos caminhos do Senhor, ou ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você entende que você precisa desse milagre, desse sobrenatural que é a salvação.
de sair daqui com a sua vida ajustada em Deus, colocando ela em ordem, eu quero te convidar a levantar as suas mãos, porque Jesus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, e não somente aqui nesse plano, mas algo sobrenatural na eternidade. Você que está no online e deseja reconhecer Jesus como seu Salvador, coloca aí no chat, dá um sinal, temos um pastor que vai entrar em contato com você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos estar louvando. Poderoso, e Ele vai mudar a história da sua vida. Você vai viver uma história de milagre. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar a erguer as suas mãos o mais alto que você puder. Nós vamos orar, Senhor. Nós clamamos nessa hora, Pai. Através da Tua palavra nós entendemos, ó Senhor, e obedecer e viver uma vida de fé é igual receber milagres da Tua parte. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, manifesta o Teu milagre sobre a vida da Tua igreja. Manifesta o Teu milagre sobre a vida do Teu povo. Senhor, manifesta o Teu querer e a Tua vontade. Nos renova, nos fortalece. Não nos deixe esmorecer em meio à provação, mas que estejamos firmes em Ti, e através da pessoa do Espírito Santo possamos resistir e estarmos de pé na Tua presença. Nós profetizamos, Senhor, o Teu milagre, o Teu sobrenatural, o Teu extraordinário sobre nós. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Por isso te clamamos, Senhor, manifesta a Tua glória, nos abençoa, nos dá, Senhor amado, a Tua graça, e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, não somente hoje. E a igreja que crê e espera a volta de Jesus declara bem forte: amém. Olá, meus queridos, que alegria estar aqui na presença de pessoas tão amadas, de pessoas tão especiais e importantes como você. Isso mesmo, nós somos a Igreja Luz das Nações, Elan Church. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e nós estamos aqui para compartilhar as bênçãos da Palavra de Deus, essa mesma palavra que tem o poder de transformar a sua vida, de mudar o seu coração e os seus pensamentos e fazer coisas novas, talvez muito além daquilo que você tenha pedido, pensado ou imaginado. Por isso, estamos nos colocando à sua disposição para que você possa não apenas aprender, mas receber tudo aquilo que Deus tem para você. Nós estamos num culto virtual, o ambiente é digital, mas o amor e o poder de Deus, esses são reais. O ambiente é digital,
mas o poder é real. E eu sei que você foi impactado aí no seu coração, tanto quanto nós que estamos aqui, porque o poder da palavra de Deus é transformador, muda corações e mentes. Eu sei que a sua vida foi agora desafiada a tomar uma decisão. Por isso, você não pode mais ser o mesmo depois de ouvir essa palavra e entrar nessa atmosfera de adoração. Você realmente precisa se decidir para que a sua vida não continue mais a mesma, mas você possa trilhar uma nova jornada e um novo caminho. Quero te convidar a participar dos cultos, escrevendo nos comentários do Facebook, do YouTube e do nosso site. Ali você pode escrever novo aqui, o seu pedido de oração ou a decisão que você tomou. Se você tomou uma decisão, escreva: aceitei a Jesus, quero me reconciliar com Deus, preciso encontrar uma igreja para congregar, quero conhecer novos irmãos, enfim, preciso de ajuda espiritual. Qualquer que seja a sua decisão, escreva ali que nós temos a alegria de entrar em contato com você e te pastorear, te apacentar, te ajudar, te aconselhar, orar com você. Por isso, anote aí também o número que aparece aqui embaixo na tela do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. E através desse canal você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem, escrevendo exatamente aquilo que eu falei, sobre novo aqui, pedido de oração ou tomei uma decisão. E através também desse canal você pode conhecer os nossos grupos de comunhão, na ILAN chamado de GT, ou também conhecido como Célula. É nesse lugar, nesse ambiente de amor e carinho, que você vai ter a oportunidade de estudar a Bíblia com outros amigos e irmãos, compartilhar experiências e testemunhos e orar junto com outras pessoas e ter um apoio, ser encorajado, ser incentivado a não desistir, mas de prosseguir na sua caminhada. Talvez seja isso que você precise, para que você não viva mais refém dos seus sentimentos de desânimo, de angústia, de solidão, de depressividade, qualquer que seja o sentimento negativo que você luta e que você tem batalhado contra. Nós estamos aqui para te ajudar. Por isso, através desse número do WhatsApp, você pode encontrar um dos nossos GTs, GT online também, mas que tem mudado vidas, transformado famílias e restaurado muitos corações. Vem ser ILAN com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, ILAN.